O cheiro de fumaça nunca vai embora completamente. Mesmo que tenham se passado semanas, mesmo que as paredes estejam limpas e as janelas abertas, meu nariz ainda detecta aquelas partículas invisíveis que flutuam no ar como fantasmas. Meu nome é Sombra, e antes de te contar como uma manta azul mudou o rumo de 3 vidas para sempre, preciso que entendas algo que só nós, os cães, sabemos. Há cheiros que te marcam tanto que se tornam parte da sua identidade. Nesta madrugada, acordei com o coração acelerado sem saber por quê. Minhas patas se moviam enquanto eu sonhava, como se estivesse correndo em direção a algo ou fugindo de algo que minha mente desperta não consegue lembrar. O ar de Sevilha entra pela janela aberta, misturando-se ao aroma do leite morno que Clara acabou de preparar para Mateu, mas por baixo de toda essa doçura familiar há algo mais. Algo que arrepia meu dorso e me faz girar as orelhas para sons que ainda não existem. Você já reparou alguma vez como um cachorro pode ficar imóvel, olhando para um canto vazio, como se visse algo que você não consegue perceber? Nesses momentos não estamos loucos nem assustados. Estamos sentindo o futuro. Nosso instinto detecta as ondas invisíveis que precedem os terremotos da alma, aqueles abalos que vão mudar tudo o que você achava sólido. E nesta manhã, enquanto vigio o berço onde Mateu dorme, essas ondas me percorrem da ponta do focinho até a cauda. Encolho-me mais perto dele, respirando aquele cheiro único que os bebês têm. Uma mistura de inocência, leite e algo indefinível que cheira a futuro por escrever. Sua respiração é tão suave que preciso aproximar meu ouvido para ter certeza de que ele ainda está ali. Clara diz que sou protetor demais, que me preocupo à toa, mas há coisas que ela não pode cheirar, sinais que só meu nariz capta. Como agora, por exemplo, quando o ar parece se carregar de uma eletricidade estranha que me deixa nervoso sem motivo aparente. O que ainda não sei é que, dentro de poucas horas, terei que tomar a decisão mais importante da minha vida. Uma decisão que me obrigará a atravessar o mesmo inferno para salvar o que é mais precioso. Não sei ainda que minha lealdade será posta à prova de formas que jamais imaginei, e que as palavras "é tarde demais" ecoarão na minha cabeça como um desafio que não poderei ignorar. Mas algo no meu peito me diz que devo ficar acordado esta noite, vigiando, porque quando a vida te coloca diante de seu exame mais difícil, não há tempo para dúvidas. Só há espaço para o amor em sua forma mais pura e desesperada. Meu nome é Sombra. Tenho o equivalente a 7 anos humanos, e embora digam que cachorro esquece rápido, carrego dentro de mim memórias que nunca se apagam. Moro em um apartamento antigo em Sevilha, onde as paredes rangem com o vento e a umidade se acumula nos cantos. Meu lugar favorito sempre foi ao lado do berço do Mateu. Lá, o ar cheirava a leite morno e aquele cobertor azul que abrigava seus sonhos mais suaves. Eu me deitava com o focinho colado, ouvindo sua respiração se misturar às batidas do meu coração. Às vezes ele latia à noite, e Clara, sua mãe, me repreendia gentilmente. Mas não era à toa. Era para garantir que Mateu ainda respirasse, que o mundo não o tivesse esquecido. Ninguém sabia, mas eu vigiava a cada amanhecer como uma guardiã silenciosa. E embora minha vida parecesse pacífica, havia uma injustiça que me doía. Eu dava tudo de mim e muitas vezes sentia que mal era notado. Deram-me água, comida e carícias rápidas, mas o que eu dava era toda a minha alma. Não reclamo porque sei que esse é o meu papel. Mas sabe o que mais me doeu no silêncio? Ouvir Clara suspirar quando ela pensava que ninguém podia ouvi-la. A solidão pesava em sua voz, e eu me aproximei dela, tentando dizer sem palavras: "Estou aqui. Você não está sozinha." Ninguém respondeu da mesma forma, pelo menos não da forma que eu esperava. Mesmo assim, fiquei ali, porque esse era o meu dever. Confesso uma coisa, às vezes penso que, se eu não estivesse aqui, tudo desmoronaria. Mateu choraria mais, Clara se desintegraria completamente, e a casa ficaria oca, sem calor. Não sou humana, não entendo de contas ou dívidas, mas sei quando um coração está prestes a desistir.
E todos os dias eu era o fio que os mantinha unidos. O que eu nunca imaginei é que tudo em breve pegaria fogo, literalmente, e que naquele incêndio minha vida mudaria para sempre. Lembro-me daquele dia como se ainda o carregasse nas patas. O cheiro foi a primeira coisa, uma fumaça densa e áspera que entrou no meu nariz e me fez tossir. Então, os gritos de Clara rasgaram o ar e o choro agudo de Mateu tremendo em seu berço. As chamas cresceram como monstros alaranjados nas paredes, devorando cortinas, móveis, tudo o que um dia nos abrigou. Um homem com um capacete brilhante entrou de repente. Ele pegou Mateu nos braços, envolveu-o e saiu correndo. Tentei segui-lo, mas mãos fortes me puxaram de volta. Senti o chão vibrar sob meus pés. Ouvi um estalo de ossos quebrando na madeira. E então, como uma porta batendo na minha alma, ouvi estas palavras: "É tarde demais." Clara caiu de joelhos, quebrada, enterrando as mãos no chão, como se tentasse agarrar algo que estava escapando. Olhei para ela, tremendo. Tarde demais para quem? Para mim? Para o que eu queria dizer? Ninguém esclareceu. Mas eu senti. Estavam me dando por perdida, uma parte descartável da tragédia. O ar estava escaldante. Da rua eu ouvia a confusão. Sirenes, passos, ordens. Eles estavam me puxando para fora, mas naquele puxão eu entendi algo que nem mesmo os humanos conseguiam ver. Lá dentro, em meio às sombras da fogueira, o cobertor azul de Mateu permanecera. Aquele tecido não era apenas tecido. Era seu refúgio invisível, a única coisa que acalmava seus gritos quando a noite estava mais escura. Sem ele, ele não dormiria, e sem sono, Clara se quebraria ainda mais. Eu sabia que tinha que voltar. Não era bravura, não era heroísmo, era instinto, era amor. Enquanto Clara gritava meu nome e outros tentavam me segurar, eu escorregava pela fumaça como água entre os dedos. Atravessei a fumaça com as pernas queimando, os olhos lacrimejando, mas não parei. E ali, em meio às cinzas e brasas, eu vi o cobertor azul intocado, esperando por mim. Mordi-o com força e me virei para escapar. Quando emergi novamente, carbonizado e tossindo, os homens de capacete me encararam como se eu tivesse voltado de outro mundo. Deixei o cobertor cair aos pés de Clara. Ela me abraçou, chorando, e Mateu se acalmou ao sentir seu cheiro. Mas o que ninguém entendeu na época foi que algo havia mudado para sempre. Depois do incêndio, o apartamento ficou reduzido a um esqueleto enegrecido. As paredes que antes sustentavam nossas vidas agora cheiravam a fumaça, tristeza e perda. Clara e Mateu se mudaram para a casa de uma tia nos arredores de Sevilha. Eu também fui com eles, embora não fosse o que todos queriam. Ouvi conversas sussurradas, frases que me perfuravam como espinhos. Com tantas coisas para resolver, um cachorro também. Talvez você devesse entregá-lo para adoção, Clara. Agora não é o momento. Eu não entendia completamente as palavras, mas entendia o tom. Aquela ponta de dúvida que ameaçava me separar deles. Doía mais do que qualquer queimadura. Aproximei-me de Mateu. Senti seu cheiro. Lambi delicadamente sua mão e ele se acalmou. Eu queria que todos vissem que eu ainda era necessária. Que eu não era um estorvo, mas uma guardiã. As noites eram as piores. Clara chorava silenciosamente, acreditando que ninguém a ouvia. E eu, a seus pés, erguia a cabeça, atenta, como se pudesse absorver suas lágrimas com a minha respiração. Naqueles momentos, eu tomava uma decisão silenciosa. Não importava o que acontecesse, eu nunca desistiria. Mesmo que me afastassem, mesmo que me vissem como um fardo, eu encontraria um jeito de estar com eles. Um dia, na casa nova, enquanto todos se ocupavam em recolher donativos e roupas usadas, Mateu mexia-se inquieto no berço. Não conseguia dormir. Então, fui até onde Clara tinha deixado o cobertor azul, ainda encharcado de cinzas e da minha saliva, e levei-o para o seu lado, com a boca. O bebê, assim que sentiu o cheiro, suspirou profundamente e fechou os olhos. Clara olhou para mim, surpresa. Os seus lábios tremiam, como se de repente se tivesse lembrado de tudo o que tinha acontecido naquela noite de fogo.
Naquele olhar, entendi algo. Eu ainda tinha um lugar no coração dele, mesmo que ele duvidasse, mas também vi cansaço, medo, um toque de rendição, e eu sabia que precisava estar mais alerta do que nunca, porque o perigo não havia passado. O fogo havia se apagado, sim, mas as chamas mais difíceis de apagar eram as da desconfiança. A vida na casa da minha tia era diferente. Não havia espaço para mim. Tudo era apertado, corredores cheios de sacolas, vozes ecoando nas paredes, portas se fechando antes que eu conseguisse passar. Eu procurava um canto para me deitar, mas alguém sempre me empurrava com um gesto impaciente. Havia pouca comida. Às vezes eles se esqueciam de mim e eu esperava, olhando para os pratos vazios, na esperança de que alguém se lembrasse de me deixar pelo menos um pedaço de pão amanhecido. A sede arranhava minha garganta e o frio da manhã me fazia encolher-me perto da porta. Mas mesmo em meio àquele abandono silencioso, a única coisa que me mantinha firme era a lembrança do cheiro de Mateu e o som de sua respiração enquanto ele dormia pacificamente. Clara ficava mais exausta a cada dia. Suas mãos tremiam enquanto carregava o bebê. Seus olhos vermelhos revelavam noites agitadas. E eu, mesmo sem ninguém notar, permaneci alerta, seguindo cada passo dela. Quando Mateu chorou, eu fui o primeiro a chegar. Quando Clara permaneceu imóvel com o olhar vazio, deitei-me ao lado dela, meu focinho encostado em sua perna. Não precisei dizer nada. Meu calor falou por mim. Houve dias em que pensei que não aguentaria mais. A falta de afeto doía como uma ferida aberta, e, no entanto, algo dentro de mim se recusava a ceder. Lembrei-me do momento em que Clara me abraçou em meio às lágrimas, quando lhe entreguei o cobertor azul. Aquele momento foi minha âncora, minha certeza de que nem tudo estava perdido. Todas as noites, quando fechava os olhos, imaginava que um dia teríamos novamente um lar onde ninguém seria deixado de fora, onde minha presença seria um alívio, não um fardo. Essa esperança era meu alimento secreto, mas a vida parecia querer me testar ainda mais. Certa tarde, ouvi novamente aquelas palavras que eu já conhecia. Clara, você não pode fazer tudo. O cachorro tem que ir. Meu coração afundou. Eu sabia que o verdadeiro teste estava prestes a começar. Aquela conversa não foi como as outras. Não foram apenas sussurros cansados ou sugestões passageiras. Desta vez, a decisão pairou no ar como uma frase. Eu era desnecessária. Clara não respondeu imediatamente, mas o silêncio em seu rosto falou mais alto do que qualquer palavra. Na manhã seguinte, amarraram-me com uma guia velha e levaram-me para a rua. Senti um puxão forte no pescoço e a confusão tomou conta do meu peito. Mateu chorava nos braços de Clara enquanto a tia insistia. É para o seu bem. Você não pode fazer tudo, Clara. Olhei para Clara, buscando em seus olhos um sinal, um gesto, qualquer coisa que me dissesse que ela não me deixaria. Mas tudo o que vi foi dúvida e exaustão. Eles me soltaram em frente a um abrigo improvisado, cercado por gaiolas e latidos que se misturavam a um cheiro de desespero. O portão se fechou atrás de mim, com um som metálico que me atravessou como um trovão. Naquele instante, senti algo dentro de mim se partir. Não era apenas o abandono, era a lembrança de tudo o que havíamos compartilhado. As noites sem dormir, o cobertor azul, o fogo. Como puderam esquecer tudo tão cedo? Os dias passaram lentamente. A fome e o frio me acompanhavam, mas o pior era a solidão. Contudo, naquela escuridão, também descobri uma nova força. Lembrei-me do calor de Mateu, enquanto ele se acalmava com o cobertor e do abraço desesperado de Clara em meio às chamas. Essas lembranças eram a prova de que eu havia tocado suas vidas, mesmo que agora negassem. Certa tarde, enquanto a chuva batia forte no telhado do abrigo, ouvi uma voz familiar. Era Clara. Ela entrou com passos vacilantes e, quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela carregava Mateu nos braços e o menino, ao me ver, estendeu as mãos para mim com um balbucio cheio de alegria. Naquele instante entendi. Eu não havia sido completamente esquecida. Algo havia mudado nela.
Uma fenda em seu coração se abriu para que ela se lembrasse de mim, e essa fenda estava prestes a decidir tudo. Quando Clara me viu atrás das grades, com as costas sujas e as orelhas caídas, algo em seus olhos se acendeu. Não era apenas culpa, nem simples compaixão. Era uma lembrança que havia sido enterrada. Naquela noite, voltei da fogueira com o cobertor azul. Seus lábios tremiam e em seus braços, Mateu acenava em minha direção como se me chamasse. O gerente do abrigo falou duramente. Senhora, se a senhora quiser, terá que se comprometer. Aqui não damos muita coisa. Clara abaixou a cabeça, mas depois levantou os olhos com uma determinação que eu não via há muito tempo. Não é um fardo. Faz parte de nós. A porta da gaiola se abriu e corri em direção a eles. Ajoelhei-me aos pés de Clara, encharcando o chão com minhas lágrimas invisíveis, e Mateu acariciou minha cabeça com suas mãozinhas macias. Senti o mundo voltar ao lugar, como se eu finalmente pudesse respirar sem medo. Os dias seguintes não foram fáceis. Tia murmurava seu descontentamento e a casa continuava apertada. Mas Clara havia mudado. Cada vez que olhava para mim, parecia se lembrar do fogo e do cobertor, e se agarrava a essa lembrança como um escudo contra a adversidade. Eu não era mais um cachorro ignorado. Eu era a prova viva de que ainda havia esperança em sua vida. Um dia, quando eu estava saindo com Mateu nos braços e eu aconchegada ao seu lado, encontramos minha tia. Ela nos olhou da porta com uma expressão amarga, mas Clara manteve a cabeça erguida. Senti um orgulho silencioso. A vida, sem a necessidade de vingança, mostrou àquela mulher que ela não conseguia apagar o que eu significava. A cada passo, meu corpo cansado recuperava as forças, não porque a comida estivesse melhor ou porque o espaço aumentasse, mas porque eu havia reconquistado meu lugar. O lugar de um guardião, um amigo, um membro da família que ninguém jamais poderia tirar, sem deixar um vazio impreensível. E então eu entendi. Minha verdadeira vitória não era voltar para casa. Era que, através de mim, Clara havia recuperado a coragem de seguir em frente. Hoje, enquanto me estico ao lado do berço do Mateu, já mais velho, mas ainda agarrado ao seu cobertor azul, penso em tudo o que passamos. O fogo, o abandono, a gaiola, os dias de fome e frio. Tudo parece uma lembrança distante, embora as cicatrizes nas minhas patas ainda sussurrem sobre isso. E, no entanto, não guardo rancor. Os cães não sabem odiar. Nós só sabemos esperar, suportar e amar além das nossas forças. Clara às vezes me olha em silêncio, como se quisesse se desculpar com os olhos. Não preciso dessas palavras. Basta-me que ela me deixe deitar ao seu lado, que sua mão cansada apalpe minhas costas nas noites longas. Mateu, com seu riso inocente, me lembra todos os dias por que valeu a pena passar pelo fogo, porque o mundo dela precisa de calma, e eu sempre serei essa calma. Minha tia ainda me observa com desconfiança, mas isso não importa mais. Ela pode me ver como um incômodo, mas a própria vida lhe mostra que não sou um fardo, sou uma raiz. Sou a prova de que, mesmo em meio ao desastre, o essencial sobrevive. Essa é a minha vingança silenciosa. Não com presas ou raiva, mas com a minha permanência. Com a minha simplicidade. Às vezes, quando a casa fica em silêncio, fecho os olhos e ouço novamente aquele ranger da madeira, a fumaça, as chamas, e então a voz de Clara chamando meu nome, entrecortada pelas lágrimas. Esse eco vive dentro de mim, não como uma ferida, mas como uma certeza. A certeza de que ninguém pode apagar o que significávamos um para o outro. Eu sou Sombra, o cachorro que voltou do incêndio com um cobertor na boca e esperança no peito. E embora minha vida seja curta comparada à sua, sei que cumpri meu destino. Provar que o amor verdadeiro não precisa de palavras ou promessas, apenas de presença. Obrigado por ouvir minha história. Se você alguma vez duvidar do valor de um cachorro, lembre-se disto. Enquanto eu respirar, você nunca estará sozinho.